Entre as estações. Rain deixou o ritmo apressado de Seul para assumir a antiga floricultura da família, escondida entre ruas tranquilas. O sino da porta tocava poucas vezes por dia. Ela acreditava que sua vida tinha desacelerado demais, como uma primavera que demora a chegar. Enquanto organizava peônias na vitrine, percebeu um homem parado do outro lado da rua, observando o céu com atenção incomum. Ele voltou no dia seguinte, e no outro, sempre às 3h15 da tarde. John Sell era meteorologista no centro de pesquisas próximo ao rio Han. Observava formações de nuvens como quem tenta decifrar sentimentos. Passava diante da loja para registrar variações de vento. Ou era o que dizia a si mesmo. Rain fingia não notar, mas já sabia o horário exato em que o coração começava a acelerar. A primeira conversa veio com a chuva inesperada. John Sell entrou na loja para se proteger do temporal que ele mesmo não previra. Molhado, pediu desculpas pelo chão encharcado. Rain ofereceu uma toalha e chá quente. Às vezes o clima muda sem aviso, ele murmurou. Às vezes as pessoas também, ela respondeu. A chuva cessou, mas algo novo permanecia no ar. O verão passou em silêncios compartilhados. No início do outono, caminhavam lado a lado após o expediente. John Sell falava sobre frentes frias e probabilidades. Rain falava sobre flores que só desabrocham sob temperatura específica. Nenhum deles mencionava o que crescia entre os dois, delicado demais para ser previsto. No início do inverno, John Sell recebeu proposta para trabalhar no exterior por 1 ano. A neve caiu na noite em que ele decidiu contar. Algumas tempestades não podem ser evitadas, disse ele. Rain sentiu o frio antes mesmo de ouvir o restante. Ela havia aprendido a esperar pelas estações, mas não sabia se o amor também saberia esperar. Na plataforma vazia ao amanhecer, o silêncio parecia mais alto que qualquer declaração. John Sell segurava um pequeno buquê de camélias brancas. Eu não sei prever o que acontece com o coração, ele confessou. Rain sorriu com lágrimas contidas. O apito do trem ecoou pela plataforma coberta de neve. Jun Sil ainda segurava as camélias. Se eu for, vou passar 1 ano prevendo tempestades em outro país. Mas nenhuma previsão me diz como ficar longe de você. Rain respirou fundo. Ela sempre acreditou no tempo certo das flores. Algumas precisam do frio para florescer. Então fique, disse finalmente. O trem partiu sem ele. Naquela noite, John Sell revelou o que nunca dissera. Anos atrás, uma previsão errada sua deixara pescadores desprevenidos diante de uma tempestade. Ninguém morreu, mas o peso do erro o perseguia. Ele acreditava que distância era a forma mais segura de viver. Eu sempre me afastei antes que alguém pudesse confiar demais em mim. Rain segurou sua mão. Flores também erram a estação. Ainda assim, voltam a florescer. Os meses seguintes foram de reconstrução. John Sell recusou a proposta internacional e aceitou um cargo local de pesquisa climática comunitária. Passava as manhãs estudando o céu e as tardes ajudando na floricultura. Criaram um pequeno quadro na loja. Previsão das flores. Sugestões de buquês conforme o clima da semana. A loja ficou mais movimentada. O bairro também floresceu com eles. No início do verão, uma tempestade severa foi anunciada. Dessa vez, John Sell acertou cada detalhe. Alertas foram enviados, comerciantes fecharam cedo. Mesmo assim, o vento arrancou parte da fachada da floricultura. Rain observava a destruição com os olhos marejados. Eu não consegui proteger tudo, ele murmurou. Você protegeu as pessoas? As flores nós plantamos de novo. Eles passaram a madrugada recolhendo vasos quebrados sob chuva fina. Alguns dias depois, no terraço simples da loja, o céu pintava tons laranja suaves. Passei a vida tentando prever o clima, disse John Sell. Mas com você eu aprendi a viver o inesperado. Ele se ajoelhou, segurando uma pequena caixa adornada por pétalas secas da primeira peônia que ela lhe vendera. Fica comigo em todas as estações? Rain riu entre lágrimas. Desde que você me avise quando for chover, ela disse sim. Na primavera seguinte, sob um arco de flores cultivadas por eles, o bairro inteiro se reuniu. Não houve grande salão nem luxo exagerado. Apenas céu claro, pétalas ao vento e promessas sinceras. John Sell aprendeu que previsão não é controle. Rain aprendeu que desacelerar não é parar. Entre tempestades e flores, eles descobriram que o amor não precisa correr, apenas florescer no tempo certo. Quando as cerejeiras voltaram a cair sobre a rua tranquila, a antiga floricultura ganhou uma nova placa. Entre estações, flores em clima. E pela primeira vez, nenhuma estação parecia indecisa. Café das coisas não ditas. O café não tinha placa luminosa, nem horário fixado na porta. Apenas uma regra, abria antes do sol.
So-yeon chegava quando a cidade ainda bocejava. Acendia apenas 2 luminárias, nunca todas. O lugar não era feito para a claridade plena. Era feito para quem precisava de transição. Ela servia café para pessoas que evitavam o dia. Gente que trabalhava à noite. Gente que não dormia. Gente que não queria voltar para casa. So-yeon quase nunca perguntava nomes. Aprendeu cedo que algumas pessoas entram para falar. Outras apenas para existir em silêncio diante de alguém. E o silêncio ela sabia servir bem. Ele apareceu numa terça-feira. Às 4 da manhã, So-yeon reparou porque ele entrou como quem pede licença ao ar. Olhou ao redor como se verificasse se aquele lugar realmente existia. Sentou-se perto da janela. Americano, sem açúcar. Foi tudo o que disse. Min-jae. Ela descobriu o nome 2 semanas depois, quando ele esqueceu um manuscrito sobre a mesa. Editor de livros. As páginas estavam marcadas com anotações delicadas. Caneta azul, letra firme. Mas a dedicatória na primeira folha não era profissional. Para ela que nunca leu o final. So-yeon não leu além disso. Ela apenas guardou o papel no balcão. Ele voltou no dia seguinte, às 4. Você abre cedo demais. Algumas pessoas precisam disso. Ele assentiu. Min-jae nunca falava sobre si. Falava sobre livros. Sobre finais que funcionam. Sobre personagens que partem cedo demais. Histórias inacabadas doem mais? Ela perguntou certa vez. Ele demorou a responder. Elas ficam vivendo na gente? So-yeon não insistiu. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era preenchido. Como se houvesse frases pairando no ar que nenhum dos dois ousava puxar para a boca. Min-jae sempre deixava um pouco de café na xícara. Nunca terminava. Não gosta até o fim? Não gosto de acabar as coisas. Ele disse aquilo com leveza demais para ser leve. So-yeon começou a esperar por ele. Não com ansiedade, mas com reconhecimento. Quando ele faltou numa sexta-feira, o café pareceu maior, mais vazio. Ela preparou o americano às 4 mesmo assim. E deixou esfriar. Ele não veio no sábado, nem no domingo. Na segunda, So-yeon quase não abriu, mas abriu. 4 horas passou. 4:15. 4:30. Quando a porta finalmente abriu, o ar mudou. Min-jae parecia menor, como se tivesse deixado algo pesado do lado de fora, ou perdido dentro de si. Sentou-se, não pediu nada. Ela serviu o americano mesmo assim. Você terminou o livro? Ela perguntou. Ele olhou para a xícara. Ela vai se casar? So-yeon entendeu sem perguntar quem era ela. Eu esperei que ela voltasse. Ele disse quase sorrindo. E ela voltou? Não. O silêncio entre eles dessa vez era diferente. Era frágil. So-yeon sabia reconhecer pessoas que esperam. Ela mesma abrira aquele café por alguém que nunca apareceu. Mas nunca contou isso. Min-jae levantou-se antes das 5. Pela primeira vez terminou o café. Na manhã seguinte, ele ficou até o primeiro raio de sol tocar o vidro. Por que você abre tão cedo? Ela poderia ter mentido. Poderia ter dito gosto do silêncio. Mas não. Porque alguém prometeu que voltaria antes do dia nascer. Min-jae não perguntou quem. Ele apenas ficou. E pela primeira vez chegou às 4:12. O café começou a mudar. Não nos horários, mas nas pausas. Min-jae passou a terminar as xícaras. So-yeon passou a perguntar mais. Não sobre o passado, mas sobre o agora. Você ainda espera? Ele perguntou. Ela pensou. Olhou o céu já claro. Acho que não. Ele segurou a xícara entre as mãos. Então, posso começar a vir não só antes do amanhecer? Ela sorriu. O sol finalmente entrou inteiro pela janela. O café das coisas não ditas nunca foi feito para grandes declarações. Mas naquela manhã, nenhuma palavra ficou presa. E pela primeira vez, eles não estavam evitando o dia. Estavam escolhendo ficar nele. Quando a chuva voltar. Ara odiava guarda-chuvas coloridos. Sempre dizia que a chuva merecia respeito, não distração. Ela tinha 17 anos quando conheceu Hyun-woo. Era outono em Seul. As folhas grudavam no chão molhado, e o uniforme escolar parecia pesado demais para aquela idade em que tudo ainda parecia possível. Ele estava parado no portão da escola, câmera pendurada no pescoço, esperando a tempestade engrossar. Você gosta de se molhar? Ela perguntou, irritada por dividir o abrigo com um estranho. Ele sorriu. Eu gosto do momento antes da chuva ficar forte demais. Ela não entendeu naquela época, mas aquela frase ficou. A chuva começou, e com ela algo silencioso. Eles passaram os últimos anos do ensino médio andando juntos sob chuva. Hyun-woo fotografava nuvens carregadas. Ara falava sem parar sobre sonhos. Quero trabalhar com rádio, ela dizia. Voz é invisível, mas fica. Ele fotografava relâmpagos. Ela gravava áudios da chuva no celular antigo.
Prometeram que nunca se perderiam. Promessas aos 18 anos são feitas com o coração inteiro, mas sem saber o peso do mundo. No dia da formatura, não choveu, e aquilo pareceu um aviso. A vida adulta chegou sem pedir licença. Ara foi para a universidade em Seul. Comunicação. Hyun-woo escolheu fotografia. Começou a viajar atrás de tempestades. As mensagens diminuíram. As chamadas ficaram mais curtas. O tempo virou algo caro demais. A última discussão aconteceu por telefone. Você sempre escolhe a chuva, ela disse. E você sempre quer que eu fique. Ele respondeu. Silêncio. Eles se despediram sem dizer adeus. Naquela noite choveu forte. 5 anos se passaram. Ara se tornou produtora de um programa noturno de rádio chamado Entre Gotas. Ela escolhia músicas para madrugadas solitárias. Falava sobre amores que voltam como tempestades, mas nunca mencionava o nome dele. Hyun-woo se tornou conhecido por suas fotografias de raios. Publicava imagens dramáticas, céus cortados por luz. Ele sempre aparecia onde a previsão indicava a tempestade. Era como se perseguisse algo que não sabia nomear. Até que numa terça-feira chuvosa, a porta do estúdio se abriu. Ara quase deixou o copo cair. Hyun-woo estava ali, mais alto, mais sério. O mesmo olhar. Vim fotografar a tempestade da costa oeste, ele disse. Como se fosse qualquer coisa. Como se 5 anos fossem apenas um intervalo. Eles conversaram pouco, riram demais. Evitaram o que realmente importava. Quando ele foi embora, a chuva já tinha parado. Mas o ar ainda estava pesado. Depois disso, sempre que chovia forte, ele aparecia. Era coincidência. Ou talvez destino insistente. Eles caminhavam pela cidade molhada. Falavam sobre trabalho. Não falavam sobre o passado. Ara começou a esperar a previsão do tempo com ansiedade. Ele começou a aceitar trabalhos apenas em Seul. Mas nenhum dos dois dizia, fica. Numa noite de tempestade mais forte, faltou energia no bairro. Eles ficaram presos no carro dele. O som da chuva no teto era ensurdecedor. Você já amou alguém depois de mim? Ara perguntou sem olhar. Ele demorou. Tentei. Ela fechou os olhos. Eu também? Mas nenhum dos dois conseguiu dizer que ainda era um ao outro. A chuva diminuiu, como sempre. Dias depois, Hyun-woo recebeu proposta para cobrir uma temporada de tempestades no exterior, meses longe. Ele contou para Ara numa tarde nublada. Ela sorriu. Você sempre corre atrás da chuva. Ele respondeu baixo. Eu sempre volto. Mas ela sabia que voltar nem sempre significa ficar. No dia da partida não chovia. Ara ficou no estúdio olhando o céu seco. Ela entrou ao vivo no rádio. Algumas pessoas entram na nossa vida como tempestades. Intensamente. Mas será que amor é só intensidade? Ela desligou o microfone e correu. Quando chegou ao aeroporto, as primeiras gotas começaram a cair. Hyun-woo estava na fila de embarque. Ela segurou o braço dele. E se a gente parar de fugir da chuva? Ele sorriu. E se a gente ficar, mesmo quando não chover? Eles não precisaram de mais palavras. Meses depois, o programa de Ara mudou de nome. Agora se chamava Quando a Chuva Voltar. Hyun-woo passou a fotografar não só tempestades, mas também manhãs depois delas. Eles ainda discutiam, ainda tinham medo, ainda eram intensos, mas pela primeira vez, escolheram ficar mesmo nos dias de céu azul. Porque aprenderam que amor não é a tempestade, é quem segura sua mão quando ela passa. E quando a chuva voltou, eles não correram, ficaram.